Deus. Eita louvor bom. Cadê a garrafa d'água, Lu? Tá chegando. Tá chegando? Tá em processo. As crianças. Sim. Fala, Carlos, vamos lá, meu amor? Cadê os chuchus? Cadê? Não, cadê os chuchus? É muito chuchu. Oi, coração. Ah, esse não é chuchu. Esse não é chuchu. Ele é dragão. Não é só. Ô povo, chegou todo mundo junto na corrida. Glória a Deus. Você é parente da irmã Sabrina ou não? Ah, entendi. Vamos abrir no Evangelho de Mateus para fazer nossa liturgia. E depois nós vamos para o nosso texto em si. Deixa eu pegar meu esboço aqui. Eu pensei que eu ia acabar essa introdução do Evangelho de Mateus, mas assim, é o tipo de passagem que nós não sabemos quando vamos voltar numa passagem tão parecida. Por quê? Porque essas pessoas aqui, elas têm nome, elas têm uma vida, elas têm uma história. Então, na verdade, essas pessoas, muitas vezes, sou eu e sou você. Então, assim, quando eu passo por aqui, eu não posso colocar de uma maneira distante. Na verdade, são pessoas reais, numa vida real, que tiveram dificuldades, mas que se encontraram com o único e verdadeiro Deus. Amém? Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 5, diz assim: E Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus, pedindo pela minha vida e pedindo pela vida dos meus irmãos. Senhor, que o Senhor venha nos ensinando os teus caminhos, que nós possamos estar aprendendo de ti, que possamos, Senhor, aprender como usarmos essa palavra de maneira prática, em nossa vida diária. Senhor, vem com o teu poder, edifica a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Só relembrando, nós falamos no domingo sobre Tamar, sobre toda a questão que ela passou para ver a sua família ser restaurada, todas as dificuldades que temos. Só que hoje nós vamos avançar no texto. E talvez nós vamos falar de uma das pessoas que ela assim nos causa somente Deus para restaurar o tipo de vida assim. Nós vamos estar falando de Raabe, a prostituta. O que eu aprendo com Raabe? Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi essa palavra, o meu primeiro pastor ele comentou o seguinte, que existem pessoas que elas são marcadas por um rótulo. Por exemplo, aquele ali não presta para nada. Aquela lá não é flor que se cheira. Aquela pessoa nunca vai dar certo. E se a gente olhar para a nossa vida sem Cristo, alguns de nós tiveram rótulos. Nós levamos marcas na nossa vida, normalmente coisas ruins que aconteceram, e na qual a gente fica rotulado. Por exemplo, eu conheço pessoas que o rótulo delas, qual que era? Elas nunca conseguiam terminar nada. Começavam, trabalhavam, se esforçavam, paravam no meio, e quando ia ver, começava tudo de novo. Já vi pessoas que nunca conseguiram ter dignidade. Elas sempre se consideravam uma pessoa como de segunda categoria. Gente, esse tipo de pessoa somos nós. A diferença é que alguns são mais, outros são menos. Agora, se tem um tipo de pessoa que é marcada pela sociedade, é a tal da prostituta.
Talvez seja uma das coisas mais pesadas que tem. E veja que interessante, nós vamos ver no texto, no caso dessa mulher aqui, ela era uma mulher que, além de ser prostituta, ela era muito bem financeiramente. Ela tinha muito dinheiro. Era uma mulher que era rica. E veja que interessante, naquela sociedade, ser prostituta não era tão pesado quanto é na nossa sociedade. Por quê? Porque aquele povo, numa cidade chamada Jericó, prostituição era coisa natural. Aquele povo era conhecido por muitos pecados sexuais. E aqui ficava uma discussão. Se Raabe era uma prostituta cultual, uma sacerdotisa de uma religião, que fazia sexo dentro dos templos, ou se ela era realmente, como diz, uma dona de boate. Sabe o que é boate? Casa noturna. Uma dona de casa noturna que ficou muito rica. Existem divisões entre os teólogos. Alguns acham que ela era uma sacerdotisa. Mas outros acham que ela era dona de casa noturna. Tanto é que os espiões de Israel puderam se hospedar na casa dela. Era algo normal. Mas o que vem aqui ao caso, isso é só um detalhe, o que vem aqui ao caso é o seguinte, a seguinte verdade, ela era prostituta. E veja que interessante, Jesus pega uma mulher de um povo que não tinha promessa, de um povo que estava condenado à morte, uma mulher prostituta, que para o judeu era uma maluquice, e ele pega essa mulher, restaura a vida dela, e coloca como tataravó do rei Davi, e como antepassada de Jesus Cristo. O que Deus está querendo mostrar para mim e para você? Não existe história que Ele não possa mudar. Não existe realidade de vida que Deus não transforme. Por pior que seja a pessoa. Por exemplo, se o Pablo Escobar tivesse se rendido a Jesus Cristo e sido salvo, Deus transformava a vida dele. Por que não foi transformado? Porque não creu, não buscou o Deus do céu e não teve sua vida modificada. Porque muitas vezes a gente fala, nossa, mas eu não sou uma prostituta, eu não sou um traficante, mas o seu pecado é tão sério quanto o pecado deles. O seu pecado leva tão para o inferno como o pecado deles. Não tem pecadinho e pecadão. Mentiroso, enganador, fofoqueiro, sem vergonha, mal pagador, vai tudo para o mesmo inferno. Não tem o inferno da prostituta e o inferno do mentiroso. Não tem o inferno do traficante e o inferno do macumbeiro, do voodoo. Inferno é inferno, e é para todos os pecadores que morrem sem Cristo. Então a nossa história tem muito a ver com a história dessa mulher. É sobre isso que eu quero falar com os irmãos essa noite. Eu vou tentar também chegar na história de Ruth, que foi neta não, foi da próxima geração. Ruth era uma mendiga. Ruth era uma estrangeira numa terra estranha, que por causa da sua posição em Deus, teve sua vida transformada. Então vamos para o texto. Vamos abrir livro de Josué, capítulo 2. E como de hábito eu vou fazer uma leitura expositiva. Josué, capítulo 2, é página 252. 251. Eu me sinto melhor com o microfone aqui. Fica melhor. Josué capítulo 2, eu vou ler a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. E Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 homens a espiar, dizendo: Ide reconhecer a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe,
e dormiram ali. O que acontece? Qual é o quadro aqui? Havia a cidade fortificada de Jericó. Para tomar uma cidade daquela levava anos. Por quê? Porque não existia pólvora, não existia bomba. Então você não tinha como romper uma muralha daquelas. Como é que eles faziam? Cercavam a cidade, ninguém entrava, ninguém saía, cortava a água, cortava o alimento, e muitas vezes o sítio durava 3 anos, 4 anos, 5 anos, até o povo morrer de fome, morrer de doenças, e aí eles entravam. Só que entre a cidade de Jericó e o povo de Israel havia o rio Jordão, que inclusive naquela época estava numa época de cheia. Esse rio Jordão foi atravessado com os pés a seco. Deus dá uma ordem, os levitas carregando a arca da aliança. Quando eles põem o pé na água, a água do rio se levanta que nem um muro. E todo o povo de Israel atravessou a seco. Ali naquele ponto, Josué foi reconhecido como um líder ungido por Deus. Porque até então quem eles conheciam? Moisés, o homem que colocou o cajado e abriu o mar vermelho. Só que Josué foi o general que conquistou a terra prometida. E naquele momento, aquele seria o evento, a partir dali, a turma ia ver, ó, Deus é com Josué. Então o que ele faz? Como um grande estrategista, ele manda 2 espiões. Esses espiões entram na cidade, vão em que lugar? O que viajante faz? A pessoa está viajando sem esposa, sem família. Provavelmente ele vai para um bordel. Aonde ele foi? Para a casa de Raabe, a prostituta. E ali eles dormiram. E aí a leitura continua, versículo 2. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso mandou o rei de Jericó dizer a Raabe: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. O que acontece, gente? Como sempre, tem os faladores. Sempre tem quem fala demais. A Bíblia não diz quem, a Bíblia não diz como. Mas os 2 espiões foram dedurados. Se eles fossem capturados, eles morriam. Na hora, iam ser executados na hora. Por quê? Porque todo mundo sabia que Israel estava para tomar a cidade de Jericó. Se eles fossem capturados, tchau. Pagariam com a vida. E aí a leitura continua. Versículo 4. Porém, aquela mulher tomou os 2 homens e os escondeu. E disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Até aqui. Raabe fala uma mentira. Olha que interessante, a Bíblia não está preocupada em julgar se foi certo ou se foi errado. A Bíblia está preocupada em mostrar que aquela atitude de Raabe salvou a vida dos espias. Existem situações em que a preservação da vida é superior a falar a verdade sempre. Tem alguns teólogos que não concordam com isso que eu vou falar, mas tem muita gente que concorda. Por exemplo, nós estamos aqui fazendo um culto. De repente 2 traficantes brigam na esquina. Um deles é baleado na perna. E aí ele está correndo aqui, pedindo para se esconder. O outro vem atrás e fala: ele entrou aí? O que você vai responder? Você vai falar: eu sou crente, eu não falo mentira, ele acabou de entrar, pode entrar e matar ele. É isso que você vai fazer? Não, você vai chegar e falar: ó, passou correndo. É a mesma situação. Agora veja, isso não é desculpa para ficar falando mentira.
O pai da mentira é o diabo, mas é um caso onde a vida daqueles dois homens estava em jogo. E a própria Bíblia não critica a atitude de Raabe. Sempre que na Bíblia aparece uma atitude que é errada, a Bíblia critica. Por exemplo, o rei Davi estava diante do rei filisteu e ele viu que ia ser morto. O que o rei Davi fez? Mentiu, se fingiu de louco. Começou a babar a barba, começou a falar coisas sem pé nem cabeça e escapou. A Bíblia também não critica Davi ali, apenas reporta o que aconteceu. Então eu entendo que aqui existe um princípio para preservar a vida. Você pode ou ocultar a verdade ou falar uma mentira despretensiosa como essa. Agora veja que interessante. Essa mulher foi traidora do seu povo. Ela é uma heroína. Ela está na genealogia de Jesus. Ela é tataravó do rei Davi. Mas além de prostituta, ela traiu o seu povo. Interessante, né? Mesma coisa que aqui no Brasil, nós entregamos, um de nós entregar o povo para ser derrotado. Por quê? Nós vamos ver mais à frente. Toda a população daquela cidade morreu. Crianças, adultos, mulheres grávidas, jovens, velhos, todos foram mortos. Os únicos que não foram mortos foi Raabe e sua família. Por quê? O texto prossegue. Versículo 6. Porém, ela os tinha feito subir ao eirado e os tinha escondido entre as canas do linho, que puseram em ordem sobre o eirado. E foram-se aqueles homens após eles pelo caminho do Jordão, até aos vaus. E havendo eles saído, fechou-se a porta. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles no eirado e disse aos homens, olha o que ela vai falar: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíis do Egito, e o que fizestes aos dois reis dos amorreus, a Sihon e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruídos. O que ouvindo desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Olha que interessante. Primeiro que nós temos que entender, Raabe era uma escolhida, Raabe era uma eleita. Só que veja, ela não tinha condição de ouvir a palavra da verdade, porque o povo de Jericó era inimigo de Deus. Quem é que era o povo de Deus? O povo israelita. Aí você pergunta, mas espera aí, como que essa mulher ouviu falar de tudo aquilo? É aquela famosa pergunta, pastor, se tiver um índio lá no interior da Venezuela, e ele é um eleito, o que Deus faz? De uma forma ou de outra, Deus faz com que aquele índio ouça a palavra e seja salvo. Se vai cair um avião do lado da tribo, se um barco vai ir pelo rio, se vão entrar por terra, não importa como, aqueles que Deus salva, Ele busca. E com Raabe foi igual. Por quê? Viajantes da terra, quando chegavam em Jericó, ia aonde? Para o prostíbulo. E ela ficou sabendo das histórias. Deus fez chegar até Raabe o que ele estava fazendo naquela região. E ao ouvir isso, ela falou, olha, o pavor de vós caiu sobre nós. Nós estamos apavorados, porque a gente, veja, esses dois reis aqui, Og e Sihon, vocês têm uma ideia, a cama de Og tinha esse tamanho aqui, daquela parede até essa aqui. Uma cama de ferro, imagina o tamanho dele. Ele tinha 3 metros e tanto de altura. Guerreiro experimentado. E Israel, papou eles. Por quê?
Porque Deus agiu poderosamente. Então essas histórias começaram a chegar. Da mesma maneira que na minha vida, na sua vida, um dia Deus fez com que você ouvisse o Evangelho. Eu lembro, eu tinha em torno de 26 anos de idade. Aí resolvi, estava numa fase bem difícil da minha vida, resolvi ir para o litoral de São Paulo. Quando eu ia sair de casa, eu vi no armário um livrinho escrito: o mais importante é o amor. E quando eu peguei aquele livrinho, abri a primeira página, estava escrito Evangelho de Mateus. Eu peguei o livrinho, joguei dentro da mala e me mandei. Aí eu ficava à noite, sozinho, só eu e Deus, dentro de uma barraca, lendo a Bíblia. Não tinha nem lanterna, era com a luz da rua. Que passava, eu ficava lendo. Gente, as palavras saltavam da Bíblia. Aquele livro era vivo. A partir dali começou o meu processo de salvação. Deus se fez ouvir. Cada um aqui tem uma história para contar. Cada um aqui, Deus se revelou a você da maneira dele. Nenhuma história é igual a outra, mas todos em comum, nós temos um momento na nossa vida em que a gente vê que Deus nos alcançou. É um amigo, é a televisão, é o rádio, é uma circunstância. Em algum momento da nossa vida, Deus nos alcançou e fez com que a gente ouvisse a boa nova do Evangelho. Porque sem ouvir o Evangelho, não tem como ser salvo. Sem ouvir que você está condenado, que você é pecador, que o seu destino é o inferno, mas que Jesus Cristo morreu para que você tivesse vida, não tem como ser salvo. Olha para trás. Quem é mais velho aqui é mais fácil, os mais novos talvez seja mais difícil. Em algum momento da sua vida, Deus se revelou a você. Essa é a nossa história. Ah, pastor, mas eu não era prostituta, realmente, mas era uma encrenca, tão encrenca quanto ela. Só mudava o tipo de pecado. E veja que interessante. Olha como ela era uma eleita, uma irmã nossa em Cristo. Assim que ela ouviu aquilo, ela creu. Assim que ela ouviu aquilo, ela falou: a sociedade que eu estou vivendo vai acabar. Tamar, que nós vimos no domingo, era uma mulher simples. Ruth, que é da geração seguinte de Raabe, era uma mendiga, não tinha posse nenhuma. Raabe era rica. Dessas mulheres da genealogia de Jesus, a mais rica. Rica num ponto que ela era a matriarca da família. Ela sustentava pai, ela sustentava a mãe, ela sustentava os irmãos. Ela tinha uma casa que era no muro da cidade, lugar extremamente caro. Só que ela percebeu: o mundo que eu vivo vai acabar. O mundo que eu vivo vai ser destruído. O mundo que eu vivo, o Deus de Israel colocou fim. Como que ela conseguiu ver isso? Através da ação do Espírito Santo. Eu não sei você, mas o dia que eu entendi que eu ia para o inferno, eu vi que eu precisava de Deus. E eu lembro da minha oração, falei: Senhor, eu sou um coitado, porque eu não tenho a fé desse pastor. Mas eu sei que eu estou errado, eu sei que Jesus vai voltar e eu estou perdido. Tem dó de mim. A partir daquele dia, nunca mais fui o mesmo. Em algum momento da sua vida, você viu que a maneira que você estava vivendo não estava dando certo. O estilo de vida que você estava desenvolvendo naufragou, foi por água abaixo. Sabe aquelas situações que você pega assim, encosta a barba e fala: e agora? Essa é a situação de Raabe. Você imagina você trabalhar uma vida inteira, você ter posses, você ter propriedade, você ter carro, você ter casa, você ter negócio, e você sabia que aquilo, de um momento para outro, Deus vai destruir tudo. Nenhum de nós aqui passou por isso. Ela passou. Talvez os que vieram de fora, quando estavam lá na Venezuela, olharam e falavam: esse país aqui acabou. E eu vou precisar dar linha para o Brasil. E entraram num túnel escuro. Talvez vocês experimentem um pouco do que está aqui. Mesmo assim,
Até onde eu sei, ninguém era milionário. Tinha empresas, carros, barco, nada disso. Imagina você saber que tudo aquilo que você investiu foi por água abaixo. Essa é a vida de Raabe. Ela foi uma pessoa que foi alcançada pela graça de Deus. Da mesma maneira que eu e você. Deus se fez ouvir. Deus foi buscar Raabe numa sociedade que ia ser totalmente destruída. Por quê? Não sei. Você nunca se perguntou, Senhor, por que eu? Tinha tanta gente de caráter melhor que eu. Tanta gente. Eu conheço pessoas que, se for comparar quem eu era quando eu fui salvo com essas pessoas, são muito melhores do que eu. Muito mais caráter, muito mais bondade, muito mais coisa boa. Aí eu pergunto, Senhor, por que eu? Eu era inimigo teu, rebelde. Andava contra, só olhava o meu próprio interesse. Sabe o que eu posso te responder? Não sei. Não sei porque é você, Sabrina, não sei porque é você, Oscar, não sei porque é você, Paula. O que eu sei é que foi pelo amor de Deus que Ele veio e colocou a mão no meio da nossa vida e nos tirou do meio de toda aquela tranqueira e nos transformou em filhos dele. Esse é o nosso Deus. Talvez nós nunca vamos saber o porquê. Sabe aquela valeta, João, que você era tão amigo? Sabe quando o ladrão engatilhou a arma e você em pensamento conversou com Deus, falou, Senhor, eu tenho que cuidar da minha família. E aí o ladrão desengatilhou a arma, bateu no Senhor e falou, só fica tranquilo que não vai acontecer nada. Sabe por que não aconteceu nada? Porque você era um escolhido. E Deus, pelo seu amor, pela sua graça, foi lá e te resgatou de toda aquela lama. Talvez os piores pecadores. Não vou falar aqui pela vida de ninguém, vou falar daqueles que eu conheço melhor, tenho mais intimidade. Eu, Carlinhos e João. O clube das tranqueiras. Deus vai e salva. É ou não é, Carlinhos? Por que só sobreviveu você na tua geração? Quantos amigos meus morreram em São Paulo em acidente de carro? Quantos melhores do que eu até hoje estão cegos, não conseguem ver o amor de Deus? Sabedor disso, a única coisa que aí eu vou falar por mim, a única coisa que eu posso fazer é, vendo tanto amor, tanto cuidado, me apegar de todo o meu coração com Deus. Não tem outro jeito, eu não posso fazer outra coisa. Porque a única coisa que eu tenho verdadeira, que vale a pena, é Jesus Cristo. Eu sei quem eu era. Eu sei em que Deus me transformou. Tudo pela misericórdia deles. Amém? Vamos continuar. E o texto prossegue. Espera aí que eu me perdi um pouco aqui. 12. É que a minha página virou. A minha barriga começa a virar aqui. Eu fico empolgado e a página vira automático. Os irmãos que eu só olhando, começa a falar, a página vai. Versículo 12. Palavras de Raabe. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa de meu pai, e dai-me um sinal seguro, de que conservareis com a vida a meu pai, a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam-lhe, a nossa vida responderá pela vossa até a morte, se não denunciares esse nosso negócio. E será, pois, que, dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Então ela os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre um muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes, ide-vos ao monte, para que porventura não vos encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. Até aqui. Coisa interessante é o seguinte, Raabe era inteligente.
Você vê a estratégia que ela teve. Ela orientou os espias, falou, gente, se esconde. Que eles vão ir, vão voltar, quando eles voltarem vocês passam. Muito simples o que eu aprendo aqui, o que está em toda a Bíblia. Para tudo que eu vou fazer na vida, eu tenho que ter uma estratégia vinda da parte de Deus. Se eu não tiver um plano vindo da parte de Deus, sabe qual é o resultado? Eu vou quebrar a cara. Sabe qual é o meu problema? O meu problema é que eu quero o meu plano. Do momento que eu aprender que eu tenho que abrir mão do meu plano e usar o plano de Deus, aí eu vou me machucar menos. Porque o plano de Deus nunca dá errado. E até quando as coisas podem dar de uma maneira não planejada, é para o meu bem. Que eu não sei explicar. E aí qual é o resultado dessa história? Vamos avançar um pouco. Josué capítulo 6. Mesmo livro. Josué capítulo 6. Eu vou ler a partir do versículo 20. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as trombetas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da trombeta, gritou o povo com grande brado, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. Vamos fazer uma pausa aqui. Hoje em dia é muito comum na igreja o que a gente chama de uso e abuso do Antigo Testamento. Então é muito comum você passar na frente de uma igreja e estar a seguinte faixa: venha para o cerco de Jericó. Eu já vi e já participei dessa tolice, dessa bobeira, tipo assim, agora dá um grito forte, que da mesma maneira que a muralha caiu, o seu problema vai cair. Deus não trabalha assim. Aqui, Antigo Testamento. Aqui Deus estava querendo mostrar a sua glória, o seu poder, e fazer algo sobrenatural. Não adianta nada ficar gritando, ficar batendo o pé, ficar com bobeira. Hoje, Deus trabalha em cima de posições. Deus trabalha em cima de obediência. Deus trabalha em cima de uma vida cristã verdadeira. E vou te falar uma coisa, meu amigo. De graça, só salvação. De graça, só cura sobrenatural. O resto, Deus pode até agir. Deus vai fazer muitas coisas, mas vai ser ralado. Se prepare. Se você pensa que ao vir a Jesus Cristo sua vida vai ser moleza, você está tremendamente enganado. Tem toda uma aventura, tem um monte de coisa para acontecer. E muitas dessas coisas vai ser com o suor do rosto. Só que quando você olhar para trás, vai falar, nossa, foi Deus que fez. Quando eu olho a minha vida hoje, eu não sou o cara rico. Mas em relação à maioria dos irmãos que estão espalhados pelo mundo, eu sou milionário, concordam? Tem irmão nosso que não tem o que comer. Tem irmão nosso que está preso. Eu sou rico perto deles. Mas e até hoje, a coisa é ralada para tudo. Senhor, eu quero ter um bom casamento, prepara para ralar. Você vai ter que resolver duas encrencas. Quem? Você e sua mulher. Resolveu as duas encrencas, você vai ter um ótimo... meu casamento ia ser ótimo com a Paula, se tivesse tirado eu e ela. Se fosse sem nós dois, ia ser nota 10. Só que nós enxergamos, eu preciso mudar, eu preciso dar resposta. Meu trabalho era uma maravilha, tinha uma pecinha que atrapalhava o meu trabalho, eu mesmo. Minha vida financeira, a mesma coisa. Você percebe o que a gente quer? Nós queremos trocar os caminhos de Deus por bênção fácil. Eu chego no final do culto e falo, agora, quem quer ver a muralha de Jericó cair? Vem aqui na frente que eu vou te ungir. Aí vem o enganado, levanta lá de trás. Aí recebe uma oração, uma unção com óleo e sai com a testa brilhando. E vai embora enganado. Sabe qual é o cerco do Jericó que vai acontecer amanhã? Nenhum. Senhor, eu preciso de um emprego. Faz a tua parte, vai correr atrás.
Senhor, eu preciso que o Senhor mude minha família. Faça a sua parte. Seja um bom pai, seja uma boa mãe, seja um bom filho. Que Deus vai fazer o sobrenatural. Senhor, eu preciso pagar minhas dívidas. Faz a sua parte, para de gastar. Aí você vai ver Deus agindo sobrenatural. Percebe o que a igreja no Brasil quis fazer? Trocar os altos caminhos de Deus por bênçãos fáceis que não existem. Fácil é o seguinte, é quando você vê um paralítico andar. Quando você vê alguém ser curado de um câncer que está matando a pessoa. E isso é fácil. Agora, difícil é mudar uma encrenca, que nem eu, que nem você. E isso é difícil. É ou não é, Carlinhos? Agora, o que eu quero? Moleza. Quero coisa que não existe na Bíblia. Esse pessoal, Deus tinha dado a cidade. Eu pergunto, quando eles cercaram o muro, a maior cidade fortificada da região de Israel, você acha que o rei de Jericó falou, hermanos, entrem? Você acha que ele fez assim? Estava todo mundo armado lá dentro, com espada, com escudo, com lança, com coisa incendiária para botar fogo. Assim que a muralha caiu, o pau quebrou. Ou vocês acham que os homens de Jericó entregaram de mão beijada? Falaram, não, entra, Deus é com vocês, entra aí. Não foi assim. Você já viu o filme de Guerra Antiga? Pensa num negócio difícil, né? Eu lembro quando eu tinha que trabalhar de moto, porque eu não tinha dinheiro para pôr gasolina e precisava sustentar meus filhos. Eu lembro que eu fui orar, eu falei, Senhor, eu não posso cair de moto, que eu não tenho nem como me sustentar. O que eu faço? Eu lembro que Deus falou ao meu coração, no meu pensamento de maneira clara. Falou assim, faz a tua parte e anda com cuidado. Que a minha eu faço. Eu na hora entendi, Senhor, graças a Deus, andei quase 300 mil quilômetros de moto. Consegui criar meus filhos. Graças a Deus, hoje não preciso mais subir naquela porcaria. E Deus cumpriu a promessa dele, mas em todo o tempo eu fui prudente. Em todo o tempo eu tomei cuidado. Eu cansei de estar em rua de Curitiba. E quando eu vinha na rua, daquela diminuidinha, o carro varar preferencial. Se pegasse, matava. Essa é a vida com Deus. Você faz a sua parte, obedecendo a palavra. Deus faz a dele, sobrenatural. E muitas coisas não vão ser fáceis. Mas quando você olha para trás e fala, ó, valeu. Obrigado, Senhor. Nota 10. Por quê? É o que acontece aqui. Vamos seguir a leitura. Versículo 21. E tudo quanto havia na cidade destruíram totalmente, ao fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até ao velho, e até ao boi, o gado miúdo e ao jumento. Vamos fazer uma pausa aqui. Aqui tem uma questão bem interessante. Como que o Deus de amor manda matar a cidade inteira? Deus não é amor? A Bíblia fala, Deus é amor. Aí o que acontece? Você ouve as desculpas mais esfarrapadas. Não, olha, a Bíblia quer dizer que Deus falou, mas não falou. É um modo de expressão. Quem matou foi o povo de Israel, lógico que foi. Quando é um anjo, a Bíblia fala, ó, o anjo veio e matou 185 mil. A Bíblia é clara. O povo fica dando desculpa para Deus. Deus mandou matar porque aquele povo era maldito. Aquele povo sacrificava criança. Aquele povo servia aos ídolos. Aquele povo, a prostituição comia solta. Naquele povo não tinha um salvo, não tinha um eleito, exceto Raabe e sua família. Aquele povo, por 400 anos, Deus deixou encher o cálice do juízo, na linguagem bíblica. Quando encheu, Deus falou, basta,
acabou a bagunça, acabou a bandalheira, mata tudo. Aí você fala, mas como que Deus mandou matar uma cidade? Aí eu gosto, né? Da mesma maneira que Jesus Cristo, Deus de amor, através das pragas do Apocalipse, vai matar bilhões de pessoas. Por quê? O mesmo motivo, o povo ímpio. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer colocar Deus numa caixinha. Em nenhum momento da Bíblia você vê Deus preocupado, nossa, o que vão pensar de mim que eu mandei matar? Deus é Deus, Ele deu a vida, se Ele quer tirar, Ele tira. Vocês concordam que se Ele deu a vida, Ele pode tirar? A hora que vem, entende? Vocês concordam que se você visse uma criança ser morta na sua frente, você ia querer arrancar os olhos dos outros? Imagina milhares de crianças sendo mortas em sacrifícios humanos. O que você faria com um povo desse? Aí você fala, pastor, mas hoje em dia eles não matam criança. Só nos Estados Unidos, 4 milhões de abortos por ano. Só no Brasil, mais de 1 milhão de abortos por ano. O pior tipo de assassinato que tem. E Venezuela, a mesma coisa, a turma aborta. Covardemente. O que você faria com um povo desse? Que pega uma criança presa, indefesa, que não sabe nem andar, e mata na espetada. Olha, eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu fritava tudo. Pegava o botãozão vermelho e apertava, bum. Acho até que Deus tem muita misericórdia. Se eu estou no lugar de Deus, sorte que eu não estou, porque eu não tenho nem competência, acabava com tudo. Percebe? Não tem que se preocupar. Quem mandou matar Deus? Por quê? Porque era um maldito. Estava debaixo de juízo. O mesmo Deus que ama e salva é o mesmo Deus que traz juízo. É que nem o Evangelho. Quem crer será salvo. Quem não crer já está condenado. Até logo. Já era. Está aberto o livro. A porta está aberta. É só crer. Não, eu não criei. Assuma a consequência. Inferno. Gente, gratuito, um preço que a gente não podia pagar. Então nós temos que ter esse equilíbrio. Não se brinca com Deus. Se eu for entender Deus só baseado no amor, esquecendo o juízo, eu estou errado. Se eu for entender Deus só baseado no juízo, esquecendo do amor, eu também estou errado e não vou adorar o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é justo. Ele é amor e Ele é juízo. E muitos de nós já sentimos o chicotinho de Deus no lombo. Tem situação na minha vida que eu não era nem salvo. E eu olho hoje, eu vejo que foi Deus que deu aquela palmadinha bem dada, sabe, na orelha. Vocês, com certeza, quando vocês estavam longe de Deus, já levaram muita palmada. E se não fosse aquela palmada, talvez vocês nem estariam aqui. Talvez alguns de nós, principalmente os homens que têm o potencial de fazer besteira, estariam na penitenciária. Quantos de nós não levaram um tapa na cara e ficou esperto? Esse é o Deus da Bíblia. Por isso que mandou matar tudo. E aí o texto prossegue. Versículo 22. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Então entraram os jovens espias e tiraram a Raabe, a seu pai, a sua mãe, a seus irmãos e a tudo quanto tinha. Tiraram também a toda a sua parentela e os puseram fora do arraial de Israel. 24. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram a fogo. Tão somente a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Vamos fazer uma pausa aqui, depois eu leio o 25. Quando eu estava preparando a palavra, eu pensei em algo curioso. Aonde que era a casa de Raabe? Em cima do muro. Quando o povo cercou a cidade e gritou, o que caiu? O muro. Aí eu pergunto, Raabe e sua família não está dentro da casa? Se aquele muro alto caísse, não matava todo mundo?
Como que eles sobreviveram? Aquela parte do muro, Deus não derrubou. Senão eles tinham morrido tudo. Percebe? Olha que interessante. Hoje em dia, se você for a Israel, existe a cidade moderna de Jericó, que é um pouco ao lado. Aí tem as ruínas de Jericó. Quando eles desenterraram a linha de muros, havia porções do muro intactas. E havia porção do muro derrubada. Você percebe a mão de Deus certinho. Eu lembro uma vez, eu e a Paula, a gente estava vindo para São Paulo, na tão conhecida Rodovia da Morte. Quem lembra quando a BR era a Rodovia da Morte? Aí estamos na região de Registro, Erasmo. O Fusquinha apitando. Eu sei que, graças a Deus, hoje converti, mas eu andava rápido. Andava chutado. De repente, o trânsito parou. Quando eu parei bem atrás de uma carreta, eu não sei o que me deu. Rapidinho eu coloquei primeira e deu um pulo com o carro para a direita no acostamento. Veio uma carreta juntando no freio. Ela parou a 1 metro da carreta da frente. Mas eu nem olhei no retrovisor, só que eu sabia que vinha algo atrás. Quem deu o entendimento? Vocês acham que fui eu? Foi Deus. Quantos de nós já não tivemos livramento de morte? Tem um amigo meu que foram atirar neles, o rapaz virou de lado. A bala entrou por esse lado na blusa, no moletom, fez um risquinho na barriga dele e saiu do outro lado. Eu brinco com a Paula, esse amigo meu chama Sapo. Eu falo, ó, esse cara hoje deve ser pastor. Porque aquele cara escapou já de coisa. Quantos de nós já fomos livrados de coisas que a gente nem sabe? Você sabe, sai de casa, você não sabe se vai voltar. Existem situações que você é livrado, às vezes você mulher que sai para trabalhar, é uma vítima em potencial. Às vezes você passou do lado do pior bandido e nem sabe. E ele olhou para sua cara e você não sabe por quê, não te assaltou, não fez uma maldade para você, não te estuprou. Porque quem guarda a nossa vida é Deus. Deus não falou que ia guardar a Raabe, falou, caiu o muro inteiro, menos a casa dela. Como diz o Salmo, 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, não serás atingido. Esse é o nosso Deus. O que eu aprendo aqui, Senhor? Outro dia bateram no meu carro. Aquela batidinha que deram ideia. E eu sou meio ciumento de carro, só andava de carroça. Tem um carro bom, tem que cuidar, concorda? Aí eu olhei assim e falei, nossa Deus, não entendi por que o senhor quis amassar o seu carro. Porque o carro é de Deus, mas aquele amassadinho está lá. Só que se vocês vissem o tamanho da caminhoneta que bateu atrás, saiu barato. Podia ter detonado tudo. Quantas situações que a gente não passa. E aí, encerrando o texto, versículo 25. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai, e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até ao dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a terra. No livro da Carta aos Hebreus, capítulo 11, tem o capítulo da fé. Lá fala de Abel, lá fala do profeta Isaías, que foi cerrado ao meio, lá fala dos grandes heróis da fé, fala de Gideão. E a Bíblia mostra uma coisa interessante. Quer ver? Vamos abrir lá, para encerrar a palavra, dá tempo. Carta aos Hebreus, capítulo 11, lá no Novo Testamento. E eu não vou entrar em Ruth hoje, que não vai dar tempo. Vamos direto a Hebreus, vamos encerrar. Página 1290, 1289. Hebreus capítulo 11.
Diz assim a palavra do Senhor. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Vamos começar aqui. Primeiro erro da igreja hoje. Não existe mais fé e menos fé. Sabe, João e eu acordamos enfesados. Isso aí não existe. Ou você crê no Deus que salva, ou você não crê. Ou você crê que Deus faz e cumpre sua promessa, ou você não crê. Fé não é sentimento. Eu não sinto fé. Nossa, hoje eu vou arrumar emprego. Por quê? Estou com fé. Não é assim que funciona. Fé é uma posição. Eu creio que Deus vai fazer. Eu creio que Deus salva. Então eu ando como quem crê. Eu vivo como quem crê. Eu tomo atitude como quem crê. Então é o primeiro erro. Não pense que, nossa, hoje eu estou bom, estou enfesado. Isso não existe. Senhor, tem promessa na palavra sobre essa área. Eu confio que o Senhor é bom. Eu sei que o Senhor tem poder para fazer. E sei o seguinte, se não acontecer, porque não é tua vontade. E se não é tua vontade, não é bom para mim. Como eu confio no Senhor, e o Senhor é um Pai que é bom, eu vou esperar na sua vontade. Isso é fé. Não é, nossa, hoje eu estou sentindo, hoje o culto vai ser uma bênção, eu estou sentindo fé. Você está perdido. Porque Deus é espírito, você não se relaciona com Ele com emoção. Lembrando, ó, esse louvor que nós cantamos hoje, o segundo, a vontade minha era sair pulando. Já estava doidão já lá. Porque é um louvor que gera uma emoção gostosa. Estou engrandecendo meu Deus. Mas eu sei que aquela emoção é minha. Não quer dizer que tinha mais de Deus ou menos de Deus, entendeu? Deus está aqui. Por que eu sei que Deus está aqui? Porque onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei presente. Acabou, a Bíblia fala, eu creio. Talvez naquele dia todo mundo estava fervendo, eu estava lá, cabeça baixa. Isso quer dizer que Deus não está aqui? Não pode avaliar assim, isso é um erro. As pessoas se afastam do Senhor por causa de sentimentos pessoais. Não pode ser assim. Se Deus falou, Ele cumpre. O que Ele fala, Ele faz. Então fé, vai aprendendo, meu irmão, é uma posição. Eu creio. Deus mora em mim. Amém. Eu pergunto, alguém fica sentindo Deus morar em você? Nossa, senti uns arrepios. Não é assim. Quanto erro nas igrejas. A pessoa quer sentir Deus. Não se relaciona com Deus assim. É necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Como? Pela fé. E aí continua o texto. Hebreus 11, versículo 2. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Eu pergunto, quem aqui crê que Deus criou o universo? Ninguém vai levantar eu não creio, todo mundo crê, né? Mesmo que está na dúvida, vai levantar a mão. Não, eu creio. Eu pergunto, você estava lá, Bruna, para ver? O João, que é mais velho, você estava lá vendo Deus criar o universo? É fé. E o que é pior, você crê num pedaço de papel, branco com letra preta. Porque está escrito na Bíblia que Deus criou o mundo, o universo. Pedaço de papel. Eu pergunto, você está disposto a morrer por essa verdade? Isso é fé. Entende do que eu estou falando? Eu pergunto, se você tiver que morrer por Jesus Cristo, eu não sei você, talvez eu seja mais covarde. Eu vou ficar tremendo. E se puder escapar, vou escapar. Talvez você seja mais corajoso que eu. E ó que eu creio em Deus. Já pensou, se eu estiver diante da morte, eu for agir pelo meu sentimento?
Nossa, eu estou sentindo medo, nego Jesus. Não, eu estou morrendo de medo, mas eu sei quem é o meu Deus, não vou negar. Beleza, joga lá no meio dos leões. Já viu o tamanho do leão? Já viu o tamanho do dente? Quanto tempo leva para morrer com o leão agarrado com você? Até vazar todo o seu sangue, até quebrar suas costelas. Quanto tempo leva? Nossos irmãos morreram dessa maneira. Isso é fé. Percebe como a gente reduziu? Eu quero ter fé para ficar rico. Eu quero ter fé para ficar bem, para ter conforto. Gente, eu tenho que ter fé porque eu amo a Deus, é a única coisa que eu tenho. Qual foi o testemunho que Hebreus aqui fala que esses homens alcançaram? Através das suas atitudes. As atitudes deles mostraram que eles criam em Deus. Qual foi a atitude de Raabe? A vida dela estava indo pelo ralo. Ela viu que tudo ia se acabar. Ela creu que Deus ia fazer aquilo. E respondeu, se posicionou. Cheia de fé. Se ela fosse esperar sentir a fé dela, será que ela estava aqui? Gente, tem uma passagem aqui no capítulo 11. Olha que interessante. Deixa eu falar uma aqui que é importante. Versículo 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus os transladara. O que Enoque foi? Foi arrebatado. Olha qual é o problema da fé. Se eu achar que fé é sentimento, eu pergunto, será que os cristãos que morreram na boca dos leões não tinham fé para ser arrebatados? Não, pela fé do quê? Enoque andou com Deus. Enoque se relacionava com Deus, essa foi a fé dele. Só que no caso dele, e no caso do profeta Elias, Deus recolheu eles, vivos. Essa foi a fé deles. Não é um fezômetro. Nosso erro, gente, eu pergunto, depois que você virou crente, nunca teve mau humor, nunca teve dia difícil, nunca duvidou, nunca perguntou, por exemplo, eu estou lidando com essa enfermidade no meu estômago desde novembro do ano passado. Pergunta para mim se eu creio que Deus cura. Lógico que eu creio, já vi curar a rodo. Vocês acham que eu não chego à noite? Essa noite mesmo eu orei e falei, Senhor, o que é para o Senhor me curar? É fácil, é tranquilo. Puxa, Senhor, tem misericórdia da minha vida, me cura. Acordei de manhã, fui tomar remédio. Estava bem, estou bem. Mas quando deu 10 horas da manhã, incomodou, estava lá. Aí eu pergunto, eu não creio que Deus cura? Mas cabe a Ele. Na verdade, estou bem feliz que não é nada mais sério. Porque já vi muita gente de Deus, o médico olhar para a cara e falar, amigo, até logo. Já era. Isso é um problema. E aí, para encerrar o último versículo, deixa eu localizar ele aqui. Vamos virar a página. Não, eu quero pegar um aqui que fala que foram cerrados ao meio. Pela fé Abraão, pela fé habitou na terra. 12 amortecidos descenderam. Deve estar mais para frente. 33, é por aí. Isso, está por aqui, vamos procurar aqui. 37, olha que interessante, ó. Vamos ler o 35. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando seu livramento, para alcançar uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios, açoites e até cadeias e prisões. 37. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio de espada. Andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados,
aflitos, maltratados, 38, talvez o versículo que eu mais amo na Bíblia, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra, e todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa na sua geração. Eu pergunto, Abraão viu todas as nações da terra serem benditas? Não. Esses homens aqui não viram várias, por exemplo, o profeta Isaías foi cerrado ao meio pelo irmão Manassés, que nós vamos estudar a vida dele nesse primeiro capítulo. Só Deus mesmo. Você congregaria com o cara que cerrou o profeta Isaías no meio? Eu sou muito bom. É nosso irmão, vai passar a eternidade com a gente. Deus vai salvo o camarada ainda. Só Deus mesmo. Olha que interessante, esse pessoal pagou com a vida. Muitos foram apedrejados, outros foram cerrados ao meio, outros foram perseguidos, outros comidos pelo leão. E muitos deles não viram as promessas. Isso eu aprendo o seguinte, eu preciso parar de andar pelo que eu vejo. Eu preciso andar por quem é Deus, pelo que Ele prometeu, pela fé que Ele é bom, pela fé que Ele é comigo. Que embora tenha luta, igual a gente não passa nem perto dessa turma aqui. A gente não passa nem perto. Na boa, não me leva a mal, às vezes uso umas palavras estranhas. Um monte de playboy. Tudo mimado por Deus, todo mundo aqui come, veste, dorme, tem casa, ou mal ou bem, está lá. Os caras foram apedrejados. Sabe o que é ser cerrado ao meio? Sem anestesia? E Deus ainda vai, salva o cara que cerrou. Aí é o fim da picada. Mas esse é o nosso Deus. O que eu aprendo essa palavra? Gente, problemas todos têm, dificuldades todos têm. Mas eu quero saber quem é que tem Deus de verdade no seu coração. Porque ter Deus de verdade quando está fazendo churrasco é fácil. Ter Deus de verdade quando vai para a praia é fácil. Eu quero ver ter Deus de verdade quando você está doente, quando você está com problema, quando você está sem dinheiro, quando a coisa encrenca. Porque fé para coisa boa não precisa de fé. Fé para os momentos difíceis. Eu gosto disso aqui, sabe essa aliança aqui? Essa aliança é para me lembrar que nos momentos difíceis eu tenho um compromisso com ela. Essa aliança que você tem, que é casado no seu dedo, é para a mesma coisa. Quando você foi salvo, você fez uma aliança com Jesus Cristo. Então que quando as coisas dão errado, você faz biquinho e fala, agora vou embora. Não quero mais. Ou você tem aliança ou não, senão a fé que você pensa que tem, não é fé. É nos momentos difíceis que essa fé vai ser testada. E quando você vence o obstáculo, você sai fortalecido, transformado, e o nome de Deus é glorificado. Amém? Amém. Vamos orar? Eita, pastor!